Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Nós estamos aí caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu intercalo com o livro de Salmos. Então, pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13, dos versos 1 a 3. Atos 13, dos versos 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Assim está escrito na palavra de Deus. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos, irmãos. Pai querido, Tua palavra foi lida. Te pedimos, ó Deus, fale aos nossos corações. Ministre sobre as nossas vidas, Pai. Estamos aqui com o coração aberto diante do Senhor, certos de que o Senhor fala por meio da Tua palavra. Por isso, ó Pai, nos colocamos à Tua disposição. Amém. Amém. Irmãos, como eu sempre friso, e lembrando a vocês, obrigado, Valdir, Atos dos Apóstolos é sugerido por muitos teólogos e comentaristas, doutores em teologia, que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, lembrando que há uma ação divina no meio dos apóstolos, há uma ação divina no meio além, até que do alto seja revestido de poder. Até que do alto seja revestido de poder. E a gente vem caminhando pelo livro de Atos, vemos a ação do Espírito Santo, ou a ação de Deus por meio do Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos discípulos. Vemos a ação de Deus na libertação de Pedro por 2 vezes da prisão, como pregamos anteriormente. Vemos a ação do Espírito Santo na proclamação da palavra de Deus, irmãos. Uma realidade que o Atos dos Apóstolos nos traz é que a igreja precisa da ação do Espírito Santo. A realidade que a sequência do livro que Lucas escreveu é que eu e você precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Nós não fomos criados para viver uma independência de Deus. Nós fomos criados para depender de Deus. E, consequentemente, percebemos através deste livro histórico, Atos dos Apóstolos, que também dependemos dos nossos irmãos. Porque quem usa o homem? Quem me usa, quem te usa? Para abençoar o outro, para que a obra cresça, Deus nos usa por meio do Espírito Santo. E isso fica bem claro, irmãos, que Deus quer usar a todos. Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você. E como eu sempre falo, Deus nos dispensou, colocou em nós talentos e dons para ser usado
pelo Espírito Santo em prol do reino de Deus. Por mais que você pense, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento, eu não tenho um chamado, mas se observarmos o livro de Atos, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para a sua esposa, Deus tem um chamado para os seus filhos. E com esse chamado vem o preparo, com esse preparo vem o exercício da sua vocação, do seu chamado, irmãos. Isso é perceptível no corpo de Cristo. Isso é perceptível numa igreja viva, numa igreja que está operosa em Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo. E esse texto que nós lemos evidencia para nós a ação maravilhosa do Espírito Santo falando à igreja, falando aos apóstolos. Aonde o Espírito Santo fala, olha, separa-me agora Barnabé e Saulo. Separa-me agora 2 irmãos para que a gente venha enviar. Irmãos, a perícope lida nos mostra as qualidades de uma igreja pura e verdadeira, uma igreja missionária, uma igreja que cumpre a missão de Deus, como a nossa igreja mãe, a igreja primitiva. A igreja tem um propósito, irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra tem um propósito. A igreja de Cristo nesta terra tem um propósito. Nós temos um propósito muito maior do que aquilo que nós pensamos em ser igreja. O que é ser igreja? E esse propósito de Deus vai perdurar enquanto tivermos fôlego de vida. E precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ater ao propósito da igreja. Para que a igreja foi chamada? Quando eu falo igreja, você olha para você, porque você faz parte dessa igreja. A igreja foi chamada para proclamar, irmãos. Proclamar o quê? As boas novas do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para falar daquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, em amor e misericórdia e graça. Num mundo sem esperança, como nós vivemos, num mundo que muitas vezes está um caos, num mundo que jaz o maligno, esse mundo precisa ouvir as boas novas de esperança. Eu preciso falar, olha, Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sucumba, não morra, não pereça, não seja de fato condenado, mas tenha esperança, tenha vida eterna, tenha alegria, por mais difícil que seja, por mais duro que seja, por mais que você sofra, há uma esperança, porque tudo isso aqui vai acabar. E aquilo que Deus tem reservado para mim, para você, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, é eterno. É eternidade de gozo, é eternidade de alegria, é eternidade de paz. Porque tudo nessa vida é passageiro, tudo passa rapidamente e nós voamos, irmãos. Tudo é vaidade, vai-se a juventude, as coisas vão, as coisas se depreciam, as coisas se envelhecem, as coisas acabam. Nessa vida nada é seguro, nada nós temos por seguro nessa vida. E a palavra de boas novas nos deu o quê? A segurança de um porvir maravilhoso, de um futuro glorioso, irmãos. O quanto isso se perdeu dentro de nós, o quanto isso tem se perdido dentro da igreja. O quanto nós nos perdemos em tantas coisas, tantos afazeres e nos deixamos levar.
quando a gente fala de missões, muitas vezes, né, até a Faidman falando aqui, quando te falava que era culto de missão, ela já não queria vir na igreja. E hoje é missionária, hoje ela ama mês de missões, culto de missões. Porque a igreja foi chamada, irmãos, para ser uma igreja missionária. Você e eu fomos chamados para sermos missionários. Ser missionário não quer dizer que você tem que fazer uma missão transcultural, você tem que ir para uma tribo de índio, você tem que ir para a África, não. Você é missionário, onde você for, você foi comissionado por Deus a levar as boas novas de Cristo Jesus, a levar esperança a esse mundo, a levar esperança ao perdido, a levar paz àquele que não tem paz. O que você tem levado para esse mundo? Às vezes nós entramos nessa neura do mundo, nós somos atropelados e condicionados por este mundo e vivemos essa situação que muita gente vive. E a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui essa noite é que uma igreja missionária, assim como a igreja primitiva, ela valoriza a palavra de Deus. Ela valoriza a palavra de Deus, irmãos. Ela tem a palavra de Deus como primazia. Ela tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Ela tem a Bíblia, ela tem as Escrituras Sagradas como seu princípio de fé, ética, prática. Tem, irmãos. A Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia aquele que proclamava, era um arauto de Deus, era aquele que trazia a interpretação das Escrituras de forma coerente com a vontade de Deus, mas havia também na igreja mestres, professores, pessoas aptas a ensinar o quê? As filosofias helenistas, a lei judaica? Não, pessoas aptas a instruir, a ensinar a palavra de Deus. A primazia de uma igreja missionária, a primazia de uma vida missionária, é o zelo que ela tem pela palavra de Deus. É o zelo que ela tem em querer, de fato, ouvir essa palavra, aprender dessa palavra, irmãos. Aí fala de Barnabé, era um levita, e a gente sabe que era natural de Chipre. Barnabé conhecia a cultura grega, falava grego, e as Escrituras dizem que ele era um homem bom, cheio de sabedoria, fé e cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem conhecedor das Escrituras e muito generoso aos pobres. Em Atos 4, lemos que ele vendeu algumas terras e trouxe o dinheiro aos apóstolos, para que pudessem distribuir à igreja. Em Atos 4:36, lemos que o verdadeiro nome de Barnabé era José, mas os apóstolos chamavam de Barnabé, que significava filho da consolação, porque ele era um homem encorajador. Quando o recém-convertido Saulo de Tarso veio à igreja de Jerusalém, foi Barnabé que acreditou na sua autenticidade, no seu testemunho, de que de fato ele havia tido um encontro com Cristo Jesus e havia convertido. Em Atos 9, 26, 27, nós lemos que a maioria dos discípulos não acreditou em Saulo e teve medo de Saulo, mas Barnabé acreditou em Saulo e o levou aos apóstolos. Em Atos 11, 25, lemos que Barnabé foi até Tarso para buscar Saulo e trazê-lo de volta para ensinar na nova igreja de Antioquia. Olha esse mestre, olha que mestre maravilhoso,
um homem bom, piedoso, cheio de temor, né, como diz a canção, cheio de fé, um homem desprendido, um homem generoso. Imagina o quanto não era delicioso ouvir Barnabé. Como não era bom ser instruído por um homem assim, um homem admirável. Um homem admirável pela sua piedade. Um homem admirável pela sua generosidade. E um homem admirável pela sua fé. Nós estamos trabalhando, né? Domingo passado eu falei da galeria dos heróis da fé. Daqueles que foram martirizados por amor a Cristo. Mas nós vemos homens também, que na vida foi um exemplo de cristão, de amor a Cristo. Homens como também chamado Simeão Níger, o segundo aqui da lista. A palavra Níger significa escuro, negro. Então Simeão provavelmente era um cristão negro. Possivelmente ele era de Cirene. Possivelmente foi aquele que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Naquele caminho da crucificação. Como lemos em Lucas 23, 26. Está exposto lá. E se assim podemos presumir, irmãos, que mais tarde ele creu em Jesus Cristo e se tornou parte da igreja. Tanto de Jerusalém quanto da igreja militante, da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Quando a perseguição veio, ele, e como outros de Chipre e Cirene, foi para Antioquia, proclamar a palavra de Deus, irmãos. Proclamar a mensagem da cruz aos gregos, ajudando assim a fundar a igreja de Antioquia. Com a perseguição, ele não se intimidou. Com a perseguição, ele não se escondeu. Mas a perseguição o encorajou a prosseguir com fé. Olha que coisa, irmãos. Enquanto a tendência humana, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio às lutas, às perseguições, muitas vezes a gente vê no mundo as pessoas desistindo. Está difícil, eu vou desistir. No treino não está favorável, então eu vou abrir mão. Não está bom para mim? Pico a mula, né? Faço as malas e vou embora. E ao olhar para esses homens aqui, irmãos, eram homens perseverantes. Eram homens persistentes. Eram homens que seguiam por fé. Eram homens que não olhavam para as circunstâncias, essas circunstâncias não paravam. Eu vou prosseguir porque Deus tem o melhor para mim. Eu vou prosseguir porque Deus tem um chamado para a minha vida. Deus tem um chamado para a minha casa. Deus me chamou, eu vou prosseguir. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que as coisas não estão colaborando para o meu progresso, eu vou seguir por fé. Eu vou seguir. Eu vou seguir porque Deus me chamou. Eu vou seguir porque Deus me capacitou. Eu vou seguir porque Deus me vocacionou. Eu vou seguir porque Deus quer que eu prossiga para o alvo, continuamente, para o autor e consumador da minha fé. A gente viu isso claramente através da vida de Barnabé. A gente viu isso claramente através da vida de Lúcio de Cirene, que é o terceiro falado aqui na lista. E assim como Simão, Lúcio também, por sua vez, era um cristão, também ali da região da Líbia, de Cirene. E possivelmente, provavelmente, irmãos, ele foi um dos homens de Cirene que foram a Antioquia.
e prepararam o evangelho aos gregos, ajudando a fundar a igreja de Antioquia também. Homens que eram perseguidos, homens que eram desprezados por causa da sua etnia, por causa da sua cor, homens que foram valorizados porque valorizavam a palavra de Deus, homens que foram intitulados como profetas e mestres. Profetas não na perspectiva do Antigo Testamento, porque a gente sabe que o último profeta foi João Batista. E a palavra grega usada aqui para essa palavra profeta, ela quer dizer aquele que proclamava a palavra de Deus, era um pregador. E era bem claro isso no Novo Testamento, aqueles que pregavam e aqueles que ensinavam. E como Barnabé, ele tanto pregava quanto ensinava. Como Saulo, que tanto pregava como ensinava. E aí a gente viu aqui o quarto que foi falado na lista, que chamava Manaim, e em hebraico, que significa consolador também. Era um homem que era irmão adotivo de Herodes, o Antipas, governante da Galileia, um homem de proeminência política, um homem que era de uma estirpe nobre, mas era um homem que se dobrou e se colocou debaixo da vontade de Deus, e se tornou mestre, se tornou proclamador, um profeta de Deus, porque o Senhor Jesus o chamou. O Senhor chamou a Saulo, o Senhor Jesus chamou a Saulo como quinto aqui, a gente sabe da vida de Saulo. O Senhor Jesus chamou 2, Barnabé, chamou Simão, chamou Lúcio de Cirene. Por que Lucas destaca esses homens, irmãos? Por que a Bíblia registra a vida deles de uma forma especial? Por que o nome deles são citados? O que eles tinham de especial? O que eles tinham? O que eles tinham, irmãos, era o zelo e o amor pela palavra de Deus. Eram profetas e mestres. Eram pessoas que amavam falar de Deus. Eram pessoas que amavam falar da vontade de Deus. Eram pessoas que gostavam de ensinar sobre Deus. Qual que é a esperança para esse mundo, irmãos? O que você vai trazer de esperança para esse mundo? Esses dias eu vi um vídeo que estava bombando na internet, falando sobre teologia e cultura pop. E falava mais da cultura pop do que da teologia, enaltecendo os heróis da Marvel, da DC. E aí, quando terminou o vídeo, o cara lá falou assim, mas Jesus Cristo... E aí terminou o vídeo. Nós vivemos, irmãos, uma inversão de valores. Nós vivemos uma época em que são desconsiderados, ou é desconsiderado, aquilo que é essencial para a nossa vida. Nos envolvemos com muitas coisas, irmãos. Nos preocupamos com muitas coisas. E esses homens, eles se preocupavam com a vontade de Deus. Eu quero proclamar. Eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Você sabia, irmãos, ao olhar a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, existe uma doutrina na teologia chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Dentro dessa doutrina da teologia chamada sacerdócio universal de todos os crentes, todo cristão, todo crente em Cristo Jesus, ele foi chamado para ser profeta. Ele foi chamado para proferir a um Deus todo-poderoso, Pai e Criador de todas as coisas, que amou a todos de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que se submeteu a passar humilhação, a sentir dor, a passar por vergonha, por tudo aquilo que eu e você não suportaria,
que eu já ouvi de muito crente, né, em momentos de embates, que assim, eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu sou convertido, né, mas meu braço não é convertido. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Porque nós damos lugar à arrogância, ao orgulho, à vaidade, à soberba. Nós não estamos dispostos ao sacrifício da humildade. Porque, segundo as Escrituras Sagradas, lá nos Salmos, se não me engano agora, Salmo 51, diz que o único sacrifício agradável a Deus é um coração contrito e um espírito compungido, e isso Deus não despreza. Sabe o que está falando? Não adianta você fazer jejum de Coca-Cola, deixar de comer arroz. Não, eu vou fazer jejum de um mês, vou sacrificar minha vida para Deus, eu vou parar vou deletar minhas mídias sociais, eu vou fazer. Se o único sacrifício que agrada para Deus é quando você exerce a humildade. É quando você passa por cima da sua arrogância, da sua soberba, e você exercita a humildade. É quando você pede perdão, mesmo você tendo certeza que você está certo. Não, mas eu estou certo, ele que tem que pedir perdão para mim, ela que tem que pedir perdão para mim, eu estou certo. Exercitar a humildade é você ficar calada, é você ficar calado em momentos de embate, e que naturalmente você agiria rodando a baiana, né? Como se diz, eu vou rodar a baiana aqui, né? Eu vou fazer um barraco. É você agir com humildade. É você ser convidado de honra e não sentar nas primeiras filas, sentar nos últimos lugares. É você sempre dar razão ao outro e você buscar ajudar o outro em humildade. Em humildade, irmãos. Você quer fazer sacrifício para Deus? Não precisa você ir daqui para Trindade a pé. Você quer fazer sacrifício para Deus? Seja humilde. Porque ser humilde é um sacrifício para muita gente, irmãos. Ser humilde é um sacrifício. Se submeter em humildade é um sacrifício. Quer agradar a Deus? Porque muita gente pergunta, pastor, como é que a gente faz? O que é que a gente faz para agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Então, eu vou trazer uma oferta para a igreja aqui de 50 mil reais. Que bênção, irmãos. Mas isso não agrada a Deus. Deus quer um coração humilde, contrito, quebrantado. Aí sim, você agrada a Deus. Porque você está mostrando que o seu amor por Ele é maior do que o seu amor por si próprio. E quando a Bíblia cita esses homens aqui, eram homens que amavam a Deus acima de si próprios. Que o maior interesse deles era na proclamação da palavra de Deus. Em ensinar a palavra de Deus, em proclamar a vontade de Deus e não a vontade própria. O quanto falamos de nós mesmos, né? Tem uma tática na venda, eu já falei isso aqui, que é a tática da empatia, né? Que você, para causar empatia na pessoa, você tem que falar dos interesses dela. Você tem que falar dela. Não adianta você querer vender para uma pessoa falando dos seus filhos, dos seus hobbies. Você tem que atingir a pessoa falando dela, dos interesses dela. E no que mais as pessoas estão interessadas? Lembra daquela pergunta que eu já fiz aqui? O que mais as pessoas então estão interessadas? Dentro da nossa realidade. Aí uns falam, estou interessado em dinheiro. Outros estão interessados, as pessoas estão interessadas em vícios, sexo. Tem pessoas interessadas, não, elas estão interessadas nelas mesmas. O hedonismo está aí, irmãos, escancarado. A felicidade com o fim em si mesmo, o individualismo, o egoísmo. As pessoas estão interessadas nelas mesmas, o que eu gosto, o que eu quero. As pessoas não querem mais compartilhar, mas elas querem compartilhar o quê? Apenas o seu sucesso, de uma forma que causa inveja no outro.
As pessoas estão em busca de likes, de coraçãozinhos. As pessoas estão em busca de relacionamentos interpessoais, porque não conseguem mais manter relacionamento pessoal. E viver a palavra de Deus, viver a vocação de Deus, é se relacionar, é discipulado, é caminhar junto, é abraçar. Eu estava conversando ontem lá em casa, tinha uma turminha lá em casa ontem à noite, e eu lembrando, gente, a vida da igreja é aquela vida de igreja. Quando eu conheci um irmão na igreja, quando eu fui para a Assembleia de Deus, tinha um irmão que eu ia lá, ele era o zelador da igreja, eu ia lá, conversava com ele, a gente ia pagar a conta de água e energia junto, a gente teve um discipulado. O quanto eu estou disposto, irmãos, a caminhar com o outro, em prol do crescimento do outro. O quanto eu estou disposto em ser profeta e mestre na vida do outro, assim como esses homens foram. Será que eu sou o recurso humano disponível nas mãos de Deus? Ou será que eu sou disposto a apenas pagar para que o outro vá? Eu sou aquele apenas que faz para que o outro vá? Não, a vocação é de todos, irmãos. A vocação é nossa, é sua. Se Deus fosse reescrever a Bíblia novamente, será que o seu nome ia aparecer nas Sagradas Escrituras, como desses 4 homens aqui? Será que o seu nome ia aparecer como uma pessoa que ama a palavra de Deus e se submetem em humildade a ensinar a outros? A segunda questão que esse texto nos ensina, irmãos, verso 2a, é que uma igreja missionária, assim como a igreja primitiva, além de uma igreja que valoriza a palavra de Deus, valoriza o ensino da palavra, a proclamação da palavra, vive para proclamar a palavra de Deus, é uma igreja que valorizava a comunhão. Qual que é a ação da palavra de Deus na vida da igreja, irmãos? Quando a palavra ela é proclamada, ela causa o quê? Discórdia. Quando a verdade é proclamada, ela causa unidade. Ela aproxima de Deus. Ela causa unidade. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles serviam ao Senhor. Se uniam para servir ao Senhor, se uniam para orar, se uniam para jejuar. A igreja primitiva valorizava homens, mas primeiro era aberta às questões espirituais. A igreja primitiva valorizava a palavra de Deus, mas ela também valorizava a comunhão, a comunidade. E nós vivemos hoje uma atualidade onde a comunidade está sendo atacada, irmãos. Não existe, irmãos, cristianismo em voo solo. Não existe crente em casa. Nós fomos chamados para viver em comunidade, para fazer parte de uma família de fé. Nós somos chamados para congregar, para juntos estarmos aqui louvando e adorando a Deus num culto, para juntos estarmos aqui tomando um caldo, participando de um bazar, numa escola bíblica dominical, num culto de oração, porque nós fazemos parte de um corpo que deve ser bem ajustado em Cristo Jesus. A igreja se importava com comunhão com Deus e com comunhão com o próximo, porque quanto mais comunhão com Deus eu tenho, mais comunhão com o próximo eu vou ter, irmãos. E quanto mais afastado de Deus eu tiver, menos contato com o outro eu quero ter. Porque quando cheio de Deus estivermos, quanto mais cheio de Deus estivermos, mais próximo do outro eu quero estar. Porque eu sei que Ele também é um templo do Espírito Santo. Há algo que nos atrai. Há algo em comum entre eu e você.
Porque o mesmo Espírito que age em mim, é o mesmo Espírito que age em ti. E sentimos prazer na comunhão, sentimos prazer em estar junto, em te receber na minha casa, em ser recebido na sua casa, em poder estar em momentos de comunhão na comunidade, tomar um cafezinho junto, comer um pão de queijo, tomar um suquinho. Eu tenho prazer em te receber. Eu tenho prazer em estar com você, porque temos o Espírito Santo, fazemos parte de um mesmo corpo. Independente das nossas divergências, independente das nossas divergências políticas, ou seja o que for, aquele que nos une é maior do que aquilo que nos desune. Porque o propósito fundamental nosso é eterno e não é passageiro. Tem muita gente morrendo por coisa passageira, tem muita gente perecendo por coisas temporárias, irmãos. E existem coisas de valores eternos. E essa igreja era uma igreja que valorizava a comunhão, valorizava a palavra de Deus. Era uma igreja, irmãos, que buscava estar junto em todos os momentos. Como preguei domingo passado, que quando Pedro estava sendo solto da prisão, os irmãos estavam juntos na casa da mãe de João Marcos, orando. E a igreja está junto novamente, jejuando e orando. E valorizar a comunhão, irmãos, valorizar a comunhão com Deus é relacionamento com Deus. Como é que eu vou valorizar a comunhão com o Saulo, se eu não tenho relacionamento com o Saulo? Se eu não tomo um cafezinho com ele, se eu não vou na casa dele, se eu não converso com ele. Comunhão é intimidade. Intimidade de poder conversar com ele, de poder ouvir, de poder falar aquilo que é preciso ouvir, mesmo que doa, mas ele tem que ouvir. Ouvir aquilo que eu preciso ouvir, mesmo que doa, mas eu tenho que ouvir. É ser de fato trabalhado pelo Espírito Santo através da vida do outro. Nós não podemos viver um ostracismo, irmãos, fechado em nosso núcleo, a nossa vida familiar, porque nós temos que viver a eclesia, os chamados para fora. Nós precisamos viver a eclesia. Você precisa viver essa família chamada igreja, aonde aqui tem pais, mestres, profetas, que estão disponíveis para te amar e para ter comunhão com você. Terceiro e último, irmãos, a igreja primitiva era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. É uma igreja que valorizava a palavra, porque tinha mestres e profetas. É uma igreja que valorizava a comunhão com Deus e com o próximo, porque reuniam, oravam e jejuavam juntos. Mas era uma igreja que ouvia a voz de Deus por meio do Espírito Santo. É uma igreja que de fato o Espírito Santo tinha liberdade em falar. Possivelmente, segundo John Stott, Lloyd Jones, Kistermacher, outros escritores, possivelmente o Espírito Santo falou através da proclamação da palavra. Não foi eis que eu estou aqui, vou falar. Não, ele falou através da proclamação da palavra, de forma clara. De forma clara, irmãos. Eu estou pregando aqui para vocês estão ouvindo. E o Espírito Santo está falando aqui ao seu coração. E algo vai ficar bem claro no seu coração. O Espírito de Deus falou comigo nisso, naquilo e naquilo outro. Assim como falou aqui para os irmãos. Devemos entender que o Espírito é livre e soberano na condução da igreja, irmãos. Ele é o Espírito de Deus na igreja, para conduzir esta igreja, para conduzir a minha vida, a voz que precisa ser ouvida na igreja.
é a voz do Espírito. A voz que precisa ser ouvida na sua casa, no seu casamento, é a voz do Espírito. A voz que precisa ser ouvida no seu trabalho, é a voz do Espírito. Precisamos ter a orientação do Espírito Santo. Ele está disponível. E Paulo diz que quando nós não temos força para orar, quando nós estamos fracos, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste, irmãos, sobremaneira, Paulo fala. Há uma assistência do Espírito de Deus sobremaneira sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o quanto nós nos importamos com essa assistência de Deus por meio do Espírito Santo. O quanto nós percebemos essa ação de Deus por meio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que vai chegar um momento que esse Espírito será tirado da terra, irmãos. Esse Espírito será tirado da terra. E é perceptível que para uns não fará diferença. Para uns não fará diferença. Porque vivem como se o Espírito Santo não existisse. Quando a gente fala sobre essa questão da indiferença, irmãos, tem a questão do ateísmo e a questão do agnosticismo. É muito mais fácil você tem muito mais esperança de um ateu se converter do que um agnóstico. Porque o agnóstico, ele usa a indiferença. Para mim, tanto faz, Deus existiu ou não. Não tem diferença na minha vida. Se ele existir, está existido. Se não existir, para mim não faz a diferença. A existência ou não existência de um Deus não faz a diferença. Já o ateu, ele luta contra a existência de um Deus. E é uma contradição tão grande, como é que eu vou... Para que eu preciso negar aquilo que eu acredito que não existe? E aí você vê que há um conflito muito grande. E a saída é o quê? A saída é para o agnosticismo. Para mim não faz a diferença. E a diferença, irmãos, tem tornado o mal de muitos, até mesmo dentro da igreja. Somos indiferentes e nos tornamos indiferentes à comunhão com o irmão, indiferentes à palavra de Deus, indiferentes às questões emergenciais da igreja, indiferentes a tantas questões. Nos tornamos cada vez mais insensíveis à dor do outro, insensíveis à voz de Deus pelo meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível, como aquele que carrega em si a presença de Deus dentro da sua vida. Aquele que traz a presença de Deus para dentro de você. É por isso que a Bíblia fala que nós somos batizados da água e do Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. É Deus em nós, irmãos. E o quanto isso tem feito a diferença. O quanto tem feito a diferença em nossas vidas. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a sua criação. Ele deixou o seu Espírito aqui entre nós. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis, é o mesmo Espírito hoje que habita em nós. O Deus em nós. Precisamos, irmãos, assim como a igreja primitiva, valorizar a palavra. Deus nos deu profetas e mestres. Todo seminário presbiteriano, a gente brinca, né? É chamado casa de profeta. Não porque lá existe profetas, igual eu falei, questão do Antigo Testamento e tal, mas pessoas que estão se preparando para proclamar a palavra de Deus. Mestres, pessoas que têm o zelo em proclamar a palavra de Deus.
Mas também, irmãos, valorizar a comunhão. Eu preciso sentir aquilo que a Bíblia fala que eu tenho que sentir. Alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que eu sinto alegria quando está chegando domingo? E falo assim, nossa, meu Deus, eu estou tão ansioso para chegar domingo, para ir lá na igreja, eu quero ver a irmãzinha tal, irmãozinho. No domingo à noite, meu Deus, chega logo. Será que a gente se alegra com a possibilidade de estar na igreja no domingo? De fato oferecer esse dia ao Senhor em culto e adoração, seja aqui na igreja em comunhão com os irmãos, ou seja nas reuniões familiares que costumeiramente acontecem em determinadas famílias. Porque duro, irmãos, duro, é a gente ter que cumprir tabela. Ir na igreja porque tem que ir, fazer as coisas para Deus porque eu tenho que fazer, se tornou uma religiosidade vazia. Domingo é dia da igreja, domingo é dia de igreja, é dia de culto. Não, domingo é dia de eu experimentar de Deus, domingo é dia de eu ouvir a voz de Deus, domingo é dia de eu sentir o Espírito Santo falar comigo no meio da comunidade, já que isso não acontece durante a semana, irmãos, por causa da correria de muitos. Nós temos reuniões em lares, acontece em casas, nós temos uma reunião semanal na quarta-feira, aqui. Mas a oportunidade que nós temos de reunir como comunidade é no domingo. E o quanto isso mexe e fala aos nossos corações, irmãos. Existem tantas alegrias nessa vida, mas nenhuma dessas alegrias que você tenha, ou já teve, ou venha a ter, ela pode superar a alegria que você deve ter no coração em poder passar um domingo, em dedicar o domingo de fato ao Senhor, com a sua casa e com a sua família. Já que nos outros dias você tem tantos afazeres, são tantas preocupações. Se você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu esposo, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar dos seus filhos, é uma correria para cá, uma correria para lá, mas domingo não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não quer dizer que na segunda você não sirva mais sua casa, que na terça você não te sirva, na quarta você não sirva. Não, domingo é o dia que eu quero tirar para dedicar o culto a Deus, a minha casa, a minha família, ao Senhor. Porque domingo, irmãos, eu creio que aqui ninguém precisa trabalhar no domingo. Ninguém precisa. E podemos dedicar a Deus um dia exclusivo em valorização da palavra de Deus, em valorizando a comunhão e ouvindo a voz do Espírito de Deus, que está pronto a falar, a ensinar em seu coração aquilo que você precisa, trazendo consolo e conforto. O Espírito Santo Consolador é aquele que consola, que conforta. E é isso que o mundo está precisando, irmãos. E é isso que eu preciso proclamar. E é isso que eu preciso viver em comunidade com os irmãos. Aí, de fato, verdadeiramente, a sua vida vai fazer sentido. Há um propósito debaixo desse céu para a sua vida. Deus tem um propósito debaixo desse céu para a sua vida. Deus tem um propósito. Não se esqueça. Um propósito de proclamar, de ser um arauto de Deus. Um propósito de comungar da fé e da comunhão com o irmão, com a família da fé. E um propósito de ser direcionado pelo Espírito Santo. Para de ouvir o seu coração. Seu coração é enganoso.
Seu coração é corrompido pelos seus desejos pecaminosos, pela sua carne, que não quer ser sacrificada. Para de ouvir o seu coração. Para de ouvir a voz do mundo. Para de ouvir os falsos profetas e mestres. Se atenta em ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, a nos separar e a nos enviar a sermos um arauto de Deus. Feche seus olhos. Quero chamar aqui para uma última canção que eu pedi para o Roberto tocar. Quero orar com você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, ó Deus, porque essa palavra é a palavra que nos move, que nos conduz. É a palavra de vida, que deve, ó Pai, matar todo o mal que habita em nós, nos curar de tantas questões que o mundo impôs sobre a nossa carne, sobre o nosso coração. Tantos machucados e tantas feridas, provocadas por anseios, provocados, ó Deus, pelo medo de viver num mundo tão corrompido pelo mal, um mundo avassalado, entenebrecido na dor, na angústia, num mundo que quer provocar em nosso coração insegurança, num mundo que quer roubar a paz. Esse mundo não tem paz para oferecer. Esse mundo não tem cura para oferecer ao seu coração. Esse mundo não tem libertação para oferecer para você. E hoje o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. O ímpio, porém, não é assim. É como a palha que o vento dispersa, sendo levado por qualquer vento de doutrina e fábulas de velhas caducas. Porque essa verdade que cura, que transforma e que liberta, é a verdade de um Deus, Criador do universo, soberano e supremo, maravilhoso, eterno, que se importou com você, porque te ama, de uma maneira que nenhum homem nessa vida vai te amar, nenhuma mulher nessa vida vai te amar. Um amor puro e verdadeiro, um amor sem interesse, um amor supremo, um amor que você precisa, ou que talvez você sempre procurou e nunca encontrou. Esse amor se encontra nos braços de Deus, que estão abertos para você essa noite. Abrace a esse Deus que te ama, porque Ele tem uma palavra de vida para a sua vida. Que Deus te abençoe.